Oi pessoal, aqui é a Amanda Pichontekoski, da Orientação do Alto, né? E hoje a gente vai falar sobre os opostos complementares, Câncer e Capricórnio, né? Então é uma série de vídeos um pouco mais curta, porque nós já estamos pegando 2 signos de uma vez só, né? Então a gente já tá aqui, né, no quarto eixo, 4 de 6 eixos, né? E é muito interessante observar o quanto de informações que esses eixos trazem, né? E diferentes, muito diferentes um do outro. Então, se você não viu ainda os outros vídeos anteriores, veja, né? Se você está interessado em ver os próximos, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nesse caso de Câncer e Capricórnio, são 2 signos cardinais, ou seja, que trazem um movimento, uma iniciativa, um início de estação, né? A gente vai ter inclusive o começo dos solstícios, né? Inverno e verão, então são eixos que inclusive determinam aí os antícions, que é uma outra aspectação astrológica muito importante, principalmente para astrologia horária. Então são eixos assim de uma movimentação bem diferente, né? São solstícios, solstício marcam estações muito bem definidas, né? Que são totalmente opostas uma da outra, né? Então a gente vai ter o começo do verão, que é quente e seco, e o começo do inverno, que é frio e úmido, né? Então, os solstícios, eles são estações muito mais específicas, enquanto que os equinócios são estações amenas, que são intermédios para as estações maiores. Então, outono e primavera, elas têm essas modulações de amenidades, né? Já o verão e o inverno, eles têm bem definidos. No verão, os dias são bem mais longos e no inverno as noites são bem mais longas, né? Então, dá uma diferença, assim, muito grande. E que é interessante a gente observar aqui que são signos regidos por planetas completamente diferentes, né? Um é o mais próximo aqui, vai bater a porta, gente. Um é o mais próximo do planeta Terra e o outro é o mais distante do planeta Terra, né? Então, enquanto a gente vai ter a Lua, que é o nosso luminar, o nosso satélite natural para a ciência, né, para a astronomia, que reflete a luz do sol, ilumina as nossas noites, rege as nossas marés, regula todo o ciclo feminino, todo o ciclo da vida, de nascimento, de plantação, de várias coisas que eu já falei aqui no canal, né? Aí a gente vai ter o mais distante, né? Saturno, que rege, no caso, Capricórnio, que é um planeta pelo seu próprio significado de distância, algo de difícil acesso, algo escasso, algo um pouco mais demorado, mais trabalhoso, né, com mais dificuldade de acontecimento. Tanto que tem o temido ciclo de Saturno, que é o ciclo de 27 anos, né, que quando volta Saturno do mapa, do trânsito para a direção do mapa natal, acontecem cobranças de responsabilidade ali, né? Então, e são firmezas, são fixações, são coisas contínuas e duradouras, né? São coisas crônicas, cronológicas também, né? Para aproveitar a sonoridade. E já a Lua não é algo efêmero, tanto que ela muda a cada 2 dias de signo, 2 dias e meio, né? E ela tem um ciclo muito rápido, de 28 dias. E 28 dias é o quê? O ciclo de Saturno, né? Então, 27, 28 dias mais ou menos, a gente vai ter essa semelhança da Lua e de Saturno. Algo muito profundo, né? Que é um clique que muitos astrólogos também não se ligaram nessa semelhança, né? Então, a gente vai ter uma relação bem mais macia, suave, a mãe, o acolher, o maternar, o cuidar, o nutrir, o aconchego, a segurança, a casa, o lar, todos os significados de Câncer, né, de uma primeira infância. E já Capricórnio é um signo que cobra muita responsabilidade, já marca exatamente a vida adulta, né, o se lançar, o ir para o mundo, o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. Então, é uma escala de seriedade muito maior, muito mais ampla do que Câncer, né? Então, quando a gente tem os eixos aqui dos nodos, o nodo sul em Câncer traz, às vezes, muita dependência emocional, né? É uma dificuldade em crescer, é um querer ser cuidado, né? Ver as coisas com mais carinho, mais amorosidade. Então, é um pouco mais lento, embora seja o contrário, né? Já quando a gente tem o nodo sul em Capricórnio, a pessoa tende a ser muito seca
ir muito na dela e muito voltada para a produção, né, para o fazer, para as perezas, para os desafios, para as próprias dificuldades da vida, né? Então, no caso, a pessoa com nó do norte em câncer, ela precisa aprender a se suavizar, a acolher um pouco mais o outro, a ser mais família, a desenvolver mais os laços familiares, esse cuidado com as memórias, com aquilo que é importante. Ah, inclusive, parênteses aqui, né? Os dois têm relação com memória. Saturno, ele é muito ligado ao passado dentro de uma preservação histórica, né? São ótimos historiadores, quem tem Saturno forte no mapa, né? Tem até uma vareza, né, dessa relação de alguma coisa, pode ser financeira, pode ser conhecimento, né? Mas querem preservar, conservar, vai ter muita ligação com coisas mórbidas, assim, tem assim cada caso, gente. Ai, meu Deus, cada caso. Eu não vou falar aqui, não vou falar. E aí, no caso, a Lua, ela também tem relação com a memória, mas é uma memória bem mais afetiva, num sentido, assim, de apego, né? Mas é a memória em si no mapa astrológico, né? A memória em si, ela é mais lunar. E, enfim, mas voltando aqui para os eixos, né? Então, o nó do norte em Capricórnio e o nó do sul em Câncer vai precisar adquirir mais maturidade, né? Vai querer ter colo, vai querer ter carinho, cuidado, mas às vezes não vai conseguir, vai ter que se virar, né? Então, são eixos, assim, bem interessantes e com marcas bem fortes, assim, pra gente estar falando, né? São começos das estações, né? E também curioso a gente observar essa relação que são dois signos femininos, né? Um é signo de água, no caso de Câncer, e o outro é signo de terra, no caso de Capricórnio, né? E os dois trazem essa relação do sacrifício por aquilo que acreditam, né? Então, a própria signo de Câncer, ele traz essa força anímica, né? Quando uma mãe salva um filho de algo muito perigoso e que fisicamente ela não tem aquele porte atlético para realizar aquela questão, né? Ela tira força e coragem não sei de onde para proteger o filho. E no caso de Capricórnio, ele tem a perseverança de subir íngremes penhascos, né? Para resoluções e para conseguir sobreviver. E a própria cabra, o animal de Capricórnio, ele é uma quimera, né? Não é exatamente uma cabra em si, né? Porque é uma cabra representada com uma caudinha, né? Alguém já deve ter reparado. Essa cauda é porque dentro da história da constelação de Capricórnio, que hoje em dia não tem mais relação com o próprio signo, tá? São separados. Tava tendo uma guerra lá de gigantes e coisas todas assim, e pra fugir da situação, que tava difícil, Pan, que era um ser mitológico aí meio cabra, meio homem, meio, né, com uma moral assim bem questionável, né, ele salta no rio Nilo e nisso se transforma numa constelação com cauda, mais ou menos assim a história, né? Então, essa possibilidade, simbolicamente, né, tirando um pouquinho dessa história da constelação, de coragem, né, de saltar esse íngreme penhasco para sobreviver, né, é um domínio emocional, né? A cauda, onde a gente pisa, é a nossa flexibilidade. Então, é o domínio das emoções. As emoções são as águas, né? Então, a própria lua em Capricórnio, que é uma lua em exílio, ela vai trazer às vezes uma rigidez emocional, porque ela precisa dar conta de muita coisa. Ela precisa ter responsabilidade, né? Segue muito tudo por responsabilidade. Vê o mundo como uma grande responsabilidade, né? Fica assumindo a responsabilidade dos outros, né? Essa palavra-chave para a lua em Capricórnio. Tem um vídeo aqui no canal sobre a lua em Capricórnio, bem legal, bem interessante. Principalmente que é a minha lua, né? Então, eu caprichei no significado. E que a gente pesquisa muito mais, né? Quando a gente começa a estudar astrologia, a gente acaba querendo saber mais sobre o nosso próprio mapa, né? Mas enfim, gente, esse é o eixo de Câncer e Capricórnio, né? Claro que não é uma aula completa, né? São algumas pontuações para quem tem curiosidade em saber. Pode ser que dê certo um relacionamento entre um canceriano e uma capricorniana? Pode ser sim.
né? Tem muita relação, assim, com dar certo ou não dar certo, né? A gente tem, na verdade, os que combinam geralmente são de mesmo elemento, né? Mais pra frente eu vou fazer uma série sobre isso. Mas só o signo solar não quer dizer nada, não. Não quer dizer nada, não. Às vezes o mapa tá todo arranjado, de uma sinastria perfeita, maravilhosa, e aí as pessoas, sei lá, não estão impossibilitadas. Desculpa a porta batendo. Gente, vai ser só esse vídeo, eu prometo. Depois eu fecho ela. É que tem muito vento, tá mudando tempo, mas enfim, paciência. Enfim, se tem mais perguntas sobre sinastria, sobre coisas que combinam ou não combinam, mais perguntas sobre astrologia ou sobre qualquer outra coisa, comenta aqui, tá? Ou de qualquer forma, se você gostou do vídeo, comenta, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, essas coisas todas que vocês já conhecem. E indiquem meu canal pra alguém que vai gostar também, tá? Até a próxima!